perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim: agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras. Sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele
amontoado de podridão, e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Porque quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos. Comunidades perfeitas não temos. Mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos. Você já observou que muitos sofrimentos nascem porque nós queremos viver as consequências das escolhas dos outros? Eu não tenho como fazer isso.
Eu não tenho essa obrigação. Relacionamentos familiares são pesados por causa disso. A gente fica querendo impor ao outro as consequências das nossas escolhas. Tudo bem, eu sou solidário, eu vou ajudar, mas eu não posso viver as suas escolhas. É o limite. Isso é amar. Mesmo porque eu não posso entender que só eu tenho que amar o outro. Ele também tem que me amar. Ele também tem que saber me respeitar e entender que eu não fiz as mesmas escolhas que ele. Muitas vezes o despreparo das pessoas é assustador, minha gente. As pessoas não estão dispostas ao sofrimento. As pessoas não estão dispostas ao sacrifício que é natural de toda escolha. Não tem como só a parte boa da vida. Eu não tenho como só viver os louros da vitória. Eu tenho que viver o meu sacrifício de todos os dias para poder alcançar os meus bons resultados. Não tem como fugir disso. Essa regra é a dos atletas. Se o atleta quer superar os seus limites, ele tem que se empenhar nos treinos. É a regra dos músicos, não é verdade, Renato? Tem como aprender a tocar da noite para o dia? Não tem. Música exige tanta disciplina quanto o esporte. Agora, mas o meu filho está sofrendo tanto, tadinho, está sendo tão difícil o curso dele. Para com isso. A gente tem que ter pena de filho que está nas drogas, é do filho que está no crack, dos nossos filhos que não souberam aprender a viver o sacrifício, dos nossos filhos que não aprenderam a lutar. A gente tem que ter pena de quem realmente está doente nessas situações. Agora, porque está trabalhando demais, não. Isso aí esquece. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que estudar. E o nosso amor protetor não pode impedir esses processos naturais, que são importantíssimos para a vida humana. Porque se a gente não se dispõe a viver essa maturidade, nós vamos ficar um trapo qualquer. Né? É muito fácil nivelar por baixo. Impressionante. Eu me lembro que eu estudei em uma faculdade cuja média era 7, não era 5. Para a gente não ficar de segunda época, nós tínhamos que tirar, não 7, não 7,5. Na faculdade de filosofia lá em Brusque, a nossa média era 7,5. Abaixo disso, você estava na pendura. É uma média alta. Mas agora, se a média é só 5, eu corro o risco de ficar querendo a média 5. E infelizmente o ser humano é assim. Se a gente estabelece uma média mais alta, nós vamos então ter um resultado melhor. Mas a gente não pode nivelar por baixo. A gente precisa pensar que quando a gente faz lá a mudança na base, quando eu começo a colocar para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, um pouco mais de exigência acadêmica, um pouco mais de disciplina, nós vamos ter depois universitários mais bem preparados e, consequentemente, profissionais mais qualificados. Porque isso é que faz a diferença, né? Isso faz a diferença na nossa vida. Se a gente é exigido do jeito certo, com a devida proteção, né? Porque também não pode ser um carrasco, eu vou dar uma resposta melhor. Agora, se isso é exigido na hora certa, e é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo pais tendo essa sensibilidade. Vou dar ao meu filho o melhor da vida, estudo. É o único luxo que ninguém pode roubar de nós. Um ladrão pode entrar na sua casa e levar toda a sua mobília, toda a sua obra de arte, tudo aquilo que você considera importante. Agora, um ladrão nunca vai roubar o que você sabe. E essa riqueza, minha filha, meu amigo, quem nos dá é a vida na hora certa. A sabedoria, a possibilidade de você conversar, de você se expressar, de você ter condições de ser alguém. Isso é fantástico. E é você que vai dar ao seu filho. Essa herança não passa pelo seu dinheiro. Claro, se você tem condições financeiras para favorecer o crescimento, é ótimo. Mas a gente sabe que hoje existem muitos recursos que, se você coloca o seu filho para desde pequeno estar acostumado ao sacrifício, à disciplina, palavras que nós quisemos retirar do nosso dicionário. A sociedade pós-moderna não quer saber de sacrifício,
não quer saber de dificuldades. Nós queremos a vida facilitada. Queremos tudo muito facilitado, mastigadinho. E aí, quais são as consequências? O despreparo profissional. Em outros tempos, nós tínhamos muito mais qualidade humana, qualidade... Por quê? Por que as pessoas eram mais preparadas? Porque talvez fossem mais exigidas, não sei. Eu acredito que hoje nós precisamos voltar a cultivar a disciplina, ter capacidade de se sacrificar por alguma coisa para que a gente alcance o resultado. A educação de hoje, ela vai ter repercussões na sociedade daqui 20, 10 anos. É a velha questão. Como é que eu posso proteger e ao mesmo tempo permitir a maturidade, o avanço do outro? É você ter sempre consciência de que só pode crescer à medida em que você está do lado, mas não segura a vida do outro. Por isso que a mãe, a boa mãe, é aquela que sabe administrar esse processo de crescimento, sabendo que o filho vai ter que sofrer também, que nós não temos como evitar o sofrimento dos nossos filhos. Você vai ter que mostrar a vida como ela é. Meu filho, se você beber, dirigir embriagado e atropelar uma pessoa, por mais que eu te ame, eu vou te denunciar à polícia. Você não vai encontrar na minha casa um esconderijo. Isso é maturidade. Isso é proteger sem excesso. Porque a maturidade só é possível na vida humana quando nós encaramos as nossas escolhas e assumimos as consequências que nascem dela. Então, para a mãe e para o pai serem essa presença que protege, mas ao mesmo tempo impede de amadurecer, é justamente você começar a analisar se você está tentando evitar os sofrimentos normativos que fazem parte da vida e de todo crescimento humano. Não tem como viver a vida do seu filho. Quantas vezes, eu chegava em casa e eu queria que minha mãe fizesse o meu dever de casa. Ou eu queria que a minha irmã fizesse para mim. Estou cansado. Não, é você. A obrigação é sua. E só vai brincar depois que fizer o dever de casa. Isso é proteger sem excesso. Então vem aqui, está doente, vou cuidar de você. Na hora da fragilidade, você é a mãe que aquele filho frágil precisa. Mas na hora de crescer, tem que estabelecer a regra. Filhos sem regras, nós não vamos tolerar depois, porque ele vira um problema para a sociedade. É assim que Deus age em nós. Porque também a religião bem vivida é aquela que vai nos ensinar a disciplina das coisas. Não, eu não vou bater nele, eu não vou ser cruel, porque eu me disciplino. Eu tenho um referencial de verdade que me pede para não ser assim. Vou lutar contra as minhas mesquinharias. Não vou querer prejudicá-lo, não vou querer tomar posse dele. Por quê? Porque eu sei que ele é um outro ser humano e eu quero amá-lo do jeito certo. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando, e é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre.
Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder?
Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo. Mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca. Com um gesto, com uma palavra. Quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar
quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Esse contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar,
Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos, primeiro, transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Ah, isso é para os beatos? Não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente de alguma maneira ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né?
Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não. Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Do homem que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos. Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança. Mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão, eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo. E aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é esse. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda. É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender.
Então, às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso, porque não é normal que a gente queira morrer aos 16 anos. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo. Que eu gosto de concretizar na prática aquilo que eu sei na teoria. Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, o Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito. Está no sangue. Isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim. Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa, sem esse sapato. Eu trouxe, mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora, aqui dentro, existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então, quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para a qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo. É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. Estou lá na luta com as minhas palmeiras. Plantei umas palmeiras lá lindas, todo dia eu olho para ela, ai meu pai, será que elas vão sobreviver? Aí estou fazendo de tudo que eles falaram que eu tenho que fazer para que ela sinta menos o transplante, né? Aí eu fico tentando favorecer o crescimento para que ela não morra, eu não quero que ela morra. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá, que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas, é a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que se estiver no lugar errado eu morro. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problemas sim, porque faz parte da vida. Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Esse não é o nosso esforço, minha gente, é o meu, é do Ivanilson, é seu. A gente descobrir o lugar no mundo, sabendo que o que Jesus quer fazer conosco é isso, oferecer-nos o lugar certo. Conversão é isso, é você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer, e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje você possa ir dormir
pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais, diferente dos acumuladores. É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. As coisas não nos tornam mais ricos. As coisas só nos tornam mais pesados. Porque é o ter sem espiritualidade. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais.
A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali as pessoas que transitam por ali se amam. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você está acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Nós crescemos demais como pessoas quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida. Que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato. De perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível.
Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia, o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis, porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação, porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo em que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião.
que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa. E você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela. Não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre esse fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem, não quererei o seu mal, farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.